Ao som de John Mayer, mais uma vez, presente. John Mayer é muito bom, né? Sempre bem-vindo. Mais uma vez, John Mayer, bom dia oficialmente para todo mundo. Essa música chama Belief, que pode ser traduzido como convicção ou então crença, que é um negócio que a gente vai conversar hoje. Bom dia pra todo mundo que entrou, Paty, Silmeira, Tássio, bom dia, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a galera começa a chegar. 7h15 não é o horário mais popular que existe no Instagram, mas é o horário que nós escolhemos para começar bem o dia, não é verdade? Então vamos que vamos seguindo com quem tá aqui. Depois fica gravado também, né? E aí o pessoal consegue assistir. Essa música do John Mayer chama Belief. E a letra dessa música, gente, é sensacional. Sensacional. Eu vou ler pra gente poder trocar uma ideia sobre ela também, porque ela vai ajudar a nortear bastante, assim. E quando a gente for linkar com o filme também. Olha só. Belief, convicção ou crença. Existe alguém que se lembre de alguma vez ter mudado de ideia devido ao que estava escrito em um cartaz? Nossa, gente, já começa por aqui, hein? Vocês aí se lembram de alguma vez ter mudado de ideia por conta de alguma coisa que estava escrita em um cartaz? Eu nunca mudei as minhas convicções por conta de alguma coisa que estava escrita em um cartaz. Eu não sei vocês, tá? Isso é uma pergunta. E na música é uma pergunta também. Tá? Na música é uma pergunta. Existe alguém que realmente se lembre de ter quebrado uma hierarquia interna por algo que alguém gritou bem alto uma vez? Vocês já quebraram uma hierarquia interna, uma parada que pra vocês internamente é muito forte, tem um pilar muito forte. Aí alguém tá gritando ali na rua, aí você falou, olha, aquela pessoa ali tá gritando, mudei. É uma pergunta, tá? Na música também é uma pergunta. Todos acreditam em como eles acham que deveria ser. Todos acreditam em como eles acham que deveria ser. Todos acreditam. E eles não vão mudar de ideia facilmente. Eles não vão mudar de ideia facilmente. Gente, que música é? John Mayer. Vamos continuar. A convicção é uma bela armadura, mas ela faz com que a espada mais pesada... Gente, esse refrão, é sério, daqui a pouco eu vou ter que voltar pra gente, porque é muita coisa. A convicção é uma bela armadura, mas ela faz com que a espada mais pesada dê socos debaixo d'água. Você nunca consegue bater em quem você está tentando. Aqui eu preciso parar. Aqui eu preciso parar por um momento. Cumprimentar as pessoas que entraram. Raquelzinha, bom dia. Amanda, provavelmente, manda bom dia. Anderson, bom dia! Bom dia, bom dia! Que bom que vocês estão aqui, galera. Cara, eu vou aproveitar que vocês entraram. Gente, seguinte, a gente vai falar sobre crenças hoje, tá? Se tem alguém aí na cabeça de vocês que vocês acham que possa gostar deste assunto, que possa se interessar por esse tema de alguma maneira, aqui embaixo, na caixa de comentário, do lado dela à direita, tem um aviãozinho de papel. Esse aviãozinho vocês conseguem enviar a live para outras pessoas. Então, tipo assim, a hora que vocês clicarem no aviãozinho, vai aparecer a lista de amigos de vocês aí no Instagram. Mesmo que a pessoa não esteja acordada agora, né? Poderia estar, mas às vezes não está.
Então ela vai receber depois. E aí ela vai receber como se fosse um link para ela assistir a reprise. Então assim, só me ajuda a falar assim, gente, olha, isso daqui, saiba que isso daqui existe, saiba que eu lembrei de você. Pode ser que você goste desse tema aqui, só isso. Só isso. Tá? No aviãozinho de papel que tá aqui embaixo. A convicção é uma bela armadura, certo? Então, só recapitulando coisas que a gente já falou em outras lives, mas o que é crença? Crença são as lentes, né? As nossas crenças são as lentes através das quais a gente constrói a nossa realidade, a gente enxerga o mundo à nossa volta, certo? Então, as nossas crenças são a base da nossa realidade. A base do mundo que eu construo, da vida que eu construo à minha volta, essa base, essa fundação, ela é constituída a partir das minhas crenças. É como se fosse um prédio. Quando a gente constrói um prédio, qual que é a primeira coisa que vem? É a fundação, né? Um prédio, um estabelecimento, qualquer coisa que vá subir, né? Que vá do solo para cima, a primeira coisa que precisa existir é a fundação, que são os pilares de sustentação, certo? São os pilares. Gente, esse conceito, ele é... Entender esse conceito é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer na vida. Entender esse conceito de crenças. De verdade. Sabe por quê? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre Robert Dilts, que aqui a gente vai falar um pouco de PNL. É o que o Robert Dilts aborda, e eu, Renata, faz muito sentido a abordagem dele para mim, e por isso que eu gosto de pautar tantas coisas que eu faço em termos de planejamento, seja de atendimento individual ou em grupo, voltado para autoconhecimento. A gente sempre tem que trazer as crenças para o jogo. O entendimento das crenças, a escavação, entender o que está rolando ali. Por quê? Porque a crença, ela é a fundação de tudo que é construído. É o pilar de sustentação. Então tudo, cara, tudo, todas as escolhas que a gente faz na vida, tudo, de microdecisões a macrodecisões, são pautadas pelas nossas crenças. Crenças essas que nós podemos ter consciência que elas existem. Então, eu sei que eu acredito nisso, eu sei que eu acredito nisso, eu sei que eu acredito nisso, beleza. Essas são as crenças que estão no nível mais superficial, mais raso, né? Que a gente conhece, a gente sabe, a gente entende. E até se a gente quiser mudar é mais fácil, porque eu sei que existe, né? Então, se eu sei que existe, é mais fácil de mudar. Agora, a gente tem um mundo de crenças. É isso aqui, ó. Essa imagem aqui que eu sempre trago pra vocês, que é do meu mousepad, que eu amo, que é a imagem do iceberg. As crenças que geralmente eu sei que elas existem, elas estão aqui, ó. Logo abaixo do nível... Tá sempre abaixo do nível do mar, né? Tá sempre aqui abaixo. Por quê? Porque a crença, ela fica no nosso inconsciente. Só que ela pode estar no inconsciente que tá aqui pertinho da superfície. Linguagem metafórica, tá, gente? Linguagem metafórica. Elas podem estar aqui, ó. Logo abaixo da superfície. Então, tipo assim, é fácil. Se eu quiser, eu mergulho a mão na água assim, pego e transformo. Né? Tem uma aqui que não gosto. Não tá bom. Os resultados que eu tô colhendo na minha vida não tá bons. Eu tenho que mudar isso. Eu venho, afundo a minha mãozinha aqui, ó, pego, mudo, substituo, troco, né? Tem que existir um processo de substituição, porque um espaço ele não pode ficar vazio, porque ele vai ser preenchido novamente. Então, se eu simplesmente removo, não coloco nada no lugar, ela vai voltar. Né? Então, tem que existir uma reprogramação daquilo que existe ali. Né? Uma reprogramação. Então, o que tá aqui é mais fácil. Mas e a galera que tá aqui, ó? E a galera que tá ainda mais embaixo aqui, que eu não consigo nem ver aqui pelo mousepad? É isso aqui que tá aqui que é a parada. E aqui que tá o que manda na vida da gente. Nesse nível mais profundo, mais inconsciente. Então, ter o conhecimento disso é o que vai nos ajudar a transformar coisas que a gente gostaria de transformar na nossa vida. Então, assim,
as minhas crenças, as minhas lentes, a forma, a maneira que eu enxergo o mundo, à minha volta, isso também constrói uma armadura. Por quê? As minhas verdades, se eu sei que as minhas verdades me constroem, eu sei que as minhas verdades me constroem, eu não posso, eu luto o tempo inteiro para defendê-las. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque se eu mexer ali, eu tô mexendo em mim, na minha identidade, na minha vida, na minha fundação, na base de tudo que me constrói. E eu tenho medo de fazer isso. Inconscientemente eu tenho medo de fazer isso. Então, como que a gente vai levando a nossa vida? Tá mexendo na minha crença? Não pode. Aí eu me defendo. Tá indo contra o que eu acredito? Não pode. Me defendo. E para que eu me defenda com cada vez mais propriedade, né? Para que eu fale assim, ninguém vai conseguir me atingir, ninguém vai conseguir me atacar. Eu vou construindo as minhas armaduras. Eu vou colocando cada vez mais camadas de armadura para que não atinjam a minha verdade. Para que a minha verdade fique intacta. Para que ninguém consiga alcançá-la. Certo? Só que, na música do John Mayer, a nossa convicção, as nossas crenças, elas formam uma armadura. E tentar atingir a pessoa por trás dessa armadura toda, né, essas convicções, quando a gente tenta fazer isso, é como se a gente estivesse usando a espada mais pesada do mundo. Então, tipo assim, eu quero conversar com a essência da pessoa que tá com a armadura aqui. Eu quero conversar com a essência dela. Se é uma pessoa que tem muita armadura e eu quero conversar com a essência dela, eu quero atingi-la, na verdade. Eu não quero conversar. Eu quero atingir. Eu quero atingir a essência dessa pessoa e essas armaduras estão aqui. A espada mais pesada do mundo, ela vai funcionar da mesma forma, né? Ela vai ter a mesma eficácia como se eu estivesse tentando dar um soco em alguém embaixo d'água. O que acontece quando a gente tenta dar um soco em alguém embaixo d'água? Não sei se vocês já tentaram, né? A gente não faz isso, mas é só pra gente entender a resistência. Como que é a resistência da água? Como que é a resistência quando a gente tá embaixo d'água? Já tentaram pegar alguém e fazer... Não, é ineficaz. É isso? É essa a linguagem metafórica. É ineficaz. Se eu quero atingir alguém gritando, com cartaz, vai ser tão eficaz quanto tentar dar um soco em alguém embaixo d'água. Vai ser tão eficaz quanto tentar atingir uma pessoa que está cheia de armadura. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Certo? A convicção é uma bela armadura, mas faz com que a espada mais pesada desse socos debaixo d'água. Você nunca consegue bater em quem você realmente está tentando. A gente nunca consegue atingir a essência quando a gente está conversando com as cascas. Todos acreditam. Todo mundo acredita. E, gente, isso é uma outra coisa que muda tanto a nossa visão de mundo, a nossa percepção, o nosso senso de empatia. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Eu acredito em alguma coisa, vocês acreditam em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Do vazio ao completo tudo. Do vazio ao completo tudo. Todos acreditam. E eles não vão mudar de ideia sem brigar. Eles não vão mudar de ideia sem brigar. Pode parecer... Vocês podem achar que pode ser um conceito um pouco simplista, eu não acho, né? Se vocês acharem, tá tudo certo.
as grandes atrocidades que o mundo já viveu, foi por um querer impor a sua verdade ao outro. Querer impor a sua verdade ao outro. E isso não funciona. Sabe por quê? A gente já conversou aqui tanto de mundo físico e de mundo sutil, né? As nossas ideias, as nossas crenças, os nossos sentimentos, né? Tudo aquilo que a gente acredita, que constrói de alguma forma a nossa realidade, a nossa visão de mundo, isso tá no campo sutil. Tá no campo sutil. Não existe bomba que destrua o campo sutil. Não existe tanque que destrua o mundo sutil. Então é por isso que a maneira que a humanidade encontrou de resolver diferenças no passado nunca funcionou. E em outro nível, nós fazemos desta mesma forma em muitas situações da nossa vida. A gente só tá mudando do macro pro micro. Todas as vezes que eu tento impor a minha verdade para alguém, imposição. Eu tento, eu tô certa, não me importa. As vezes que eu faço isso, eu estou agindo exatamente da mesma forma como alguém que tá com uma bomba em cima de um país. Ah, não tem conversa não? Então, é a mesma coisa em níveis diferentes. Vocês conseguem fazer essa leitura? É a mesma coisa em níveis diferentes. Todas as vezes que eu tô trocando uma ideia com alguém e que eu percebo que o ponto de vista é diferente, não vai ser no grito que a situação vai se resolver. Porque a fundação das duas pessoas é diferente. E todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Renata, onde está a coisa certa que eu tenho que acreditar? No seu coração. É a maior bússola interna, é um mecanismo de GPS perfeito que a gente recebeu de fábrica para poder seguir pelo caminho que a gente sente que deve seguir. Então a gente tem que parar de buscar as verdades lá fora, o que é certo lá fora, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que trabalhar, o que eu... Não tá lá fora. Não tá. Aí, onde que tá o problema? Então eu tô aqui bonitinho no meu canto, meditando, olhando pra dentro, me conhecendo, me entendendo, falando assim, olha, isso daqui é legal pra mim, isso daqui me deixa feliz. Cara, isso daqui não me faz feliz. Então, se eu seguir por esse caminho aqui que não me faz feliz, eu não vou ser uma pessoa legal pro mundo. Por quê? Porque eu vou ser uma pessoa amargurada, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa infeliz, você é uma pessoa ranzinza. Por quê? Porque eu tô infeliz. Então, já que isso daqui não me deixa feliz, eu vou por aqui, porque aqui eu vou estar feliz. Aí, se eu for feliz, eu vou ser uma pessoa legal pro mundo, eu vou ser uma pessoa melhor, consequentemente o mundo vai ser um lugar melhor. Aí, eu entendo, falo, isso aqui não, isso aqui sim, desde que eu não esteja ferindo ninguém, nem tirando a liberdade de ninguém, né? Seguindo todos os preceitos das leis básicas universais de amor e caridade, né? Que é o preceito básico da vida de qualquer pessoa. Amor e caridade. Então, vivo desta maneira. Não prejudico ninguém, não faço mal pra ninguém. Tô aqui, o meu coração me manda pra seguir por aqui. Aí eu tô lá quietinha no meu canto, seguindo o meu coração, falando assim, ó, é aqui que me deixa em paz. Aí vem alguém de fora e fala assim, ei, por aqui não.
Como assim, por aqui não? Não, por aqui não. Por aqui é errado, você não pode, por aqui não pode. Eu falo assim, como que não pode? Eu não tô fazendo mal pra ninguém, eu só quero ir por aqui. Não, por aqui não pode. Como não pode? Não, por aqui não pode, tô te falando que não pode. Quem falou que eu não pode ir por aqui? Eu tô te falando que não pode ir por aqui. Outra pessoa, de fora. Eu tô te falando que não pode ir por aqui não é o certo, você tem que ir por lá daqui pra frente e não tem mais conversa. Pronto. Começaram os problemas do mundo. Começaram os problemas do mundo. A gente resolve tudo quando a gente entende que ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. A gente tem que conversar, entender as crenças, entender o que tá por trás, chegar num meio termo e cada um ficar dentro de si, construindo aquilo que acha melhor para si. Desde que eu não esteja prejudicando ninguém, o todo, né? Por que isso? Porque nós crescemos dentro da nossa individualidade. O nosso progresso, ele está associado ao entendimento das nossas próprias questões. Desvendar as nossas próprias questões, entender o nosso universo interior, porque, gente, quando a gente faz isso, acabou. A gente consegue lidar, conviver, entender com qualquer pessoa do mundo. Quando a gente aprende a lidar com a gente mesmo. Quando a gente entende, quando a gente se entende, quando a gente se conhece, nós somos capazes de conviver com qualquer pessoa. E a recíproca é completamente verdadeira. Se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não sei lidar com as minhas próprias questões, eu quero sair por aí mudando o mundo. Eu quero sair por aí gritando. Eu quero sair por aí, como o John Mayer fala aqui na música, né? Gritando, levantando cartaz e falando um monte de coisa. Por quê? Eu quero que o mundo mude. Mas eu ainda nem comecei a aprender a lidar com as minhas próprias questões. Como que eu posso querer que o mundo mude? A gente fica querendo ir pro macro sem dominar o micro antes. E esse é o caminho da contramão que leva a gente para lugares terríveis, enquanto humanidade. Esse tipo de comportamento, esse tipo de decisão, esse tipo de atitude nos leva para lugares terríveis. Terríveis. Seguindo. Alguns lideram a exibição. E alguns precisam saber que tentaram. É a arma química para a guerra que está enfurecendo-se no interior. Todos acreditam. Do vazio ao completo tudo. Todos acreditam. Cada um vai acreditar em uma coisa. E eles não vão mudar de ideia sem brigar. Nós nunca ganharemos o mundo. Nós nunca pararemos a guerra. Nós nunca superaremos isso. Se é por causa de uma convicção que nós estamos lutando. Nós nunca ganharemos uma guerra. Se é por causa de uma convicção que nós estamos lutando. Porque convicção cada um tem a sua. Alguém consegue se lembrar de alguém que alguma vez se rendeu, tendo a sua vida em jogo? Nós nunca ganharemos o mundo, nós nunca pararemos a guerra. Nós nunca superaremos isso se é por causa de uma convicção que estamos lutando. O que põe 100 mil crianças na areia? A convicção põe. A convicção põe. A crença põe. O que põe uma bandeira dobrada nas mãos da mãe de alguém? A convicção põe.
A convicção põe. As crenças põem. E por que é tão difícil mudar uma crença? Por que é tão difícil mudar? Deixa eu só dar um oi pra galera que entrou aqui, que entrou uma galera que bom dia. Fernando, bom dia. Silvana. Eve, bom dia. Eve, sem prejudicar o próximo, claro, essa é a base, né? Marlene, bom dia, lindeza! Então, crenças, a gente é tão difícil de mudar uma crença, porque geralmente, quando a pessoa percebe, e isso pode acontecer no nível inconsciente, que vai mexer em alguma coisa ali que é pilar de sustentação, no nível inconsciente, sabe o que a pessoa pensa? O que a pessoa acredita? Cara, se eu retirar esse pilar aqui, né, a minha vida tá construída em cima dessa fundação. Tem aqui a fundação, a minha vida tá construída aqui em cima. Se eu retirar esse pilar aqui, vai desmoronar. Vai desmoronar. Minha vida vai desmoronar. Eu vou desabar se eu mexer nisso daqui. Tudo que eu construí até hoje vai por água abaixo, vai desabar. Sendo que não é assim. Não é por quê? Porque, lembra, a gente falou no início, um espaço ele nunca fica vazio. Não é que eu vou retirar aquele pilar. Não é que a gente vai retirar aquele pilar num processo de entendimento de crenças, de mexer em crenças. Não é isso. Ele vai ser reprogramado. Mas ele vai continuar lá te dando sustentação. Só que ele vai continuar lá te dando sustentação com um outro significado, talvez com uma outra perspectiva. Talvez te fazendo sustentar tudo que já tá para cima, só que de um outro ângulo, de uma outra perspectiva, sabe? Conforme a gente vai reprogramando ali embaixo, ele vai girando um pouquinho aqui, ó, e ele não vai cair, ele não vai desmoronar, a sua estrutura não vai ruir se a gente for mexendo ali embaixo, né? E fazer isso, esse tipo de mudança, muitas vezes começa a mexer na nossa própria identidade. E por isso é que é tão difícil. Por isso é que é tão desafiador. Porque eu começo a mexer em quem eu sou. Ou em quem eu acredito que eu sou. Tem uma diferença aí. Né? O Robert Dilts, aqui nesse livro, Crenças. E, gente, ó, esse é um dos assuntos que eu mais amo falar, estudar. Obviamente, né, quando a gente fala de tudo isso aí relacionado a autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, expansão da consciência, quando a gente fala de algumas coisas, tipo física quântica, tipo programação mental e crenças, são coisas que me ajudam muito a entender, me entender e a conduzir pessoas no processo de entendimento de si. É porque é isso que a gente faz, né? Profissionais que trabalham dentro dessa área, assim como eu trabalho dentro dessa área, o que a gente faz simplesmente é conduzir pessoas nesse processo, né? De se conhecerem melhor, de se entenderem melhor e conseguirem olhar para dentro e fazer a leitura do que tá ali, né? E o Robert Dilts, aqui nesse livro, Crenças, ele fala o seguinte: os sistemas de crenças são a grande moldura de qualquer trabalho de mudança. E olha que legal, porque essa frase conversa muito com uma parte da música, né, que fala da armadura. É o que está em volta, né? É o que está em volta da essência. É o que está por fora da essência, construindo a casca. O Robert Dilts traz como moldura. É o que dá o molde da essência, do que está ali por dentro. Então, os sistemas de crenças são
a moldura de qualquer trabalho de mudança. No momento em que as pessoas estão vivas e podem assimilar informações, por isso, né, Renata, por que das lives, o porquê da gente assistir os filmes e vir aqui trocar ideias sobre os filmes, porque isso tudo vai aumentando o nosso campo de visão. E quanto maior for o nosso campo de visão, mais a gente consegue acessar algumas informações e, dependendo das informações que a gente acessa, aquilo ali pode te mostrar um caminho de alguma coisa que está em você, que você nunca tinha nem parado para perceber. Por quê? Porque tá aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. E a gente vivendo aqui, ó, na loucura do consciente, né? Do dia a dia, de nunca parar pra tentar entender isso daqui, ó. Se tem um negocinho aqui que eu nunca parei pra pensar nele, que ele pode existir, que isso pode ser uma realidade pra mim, eu nunca vou mexer. Mas a partir do momento que eu falo assim, será que esse negócio pode ser? Aí eu jogo meu foco. E aí, se eu jogo meu foco, eu entendo, eu ganho consciência que aquilo existe, eu trago pra superfície e aí eu aí eu consigo começar a promover mudanças, né? Então, no momento em que as pessoas estão vivas e podem assimilar informações, é possível ensiná-las a modificar. É a partir daí que é possível ensiná-las a modificar. Onde que eu enxerguei isso no filme? Em vários momentos. Vários momentos. Samuel, bom dia! Bom dia! Que bom que você tá aqui! Que bom! Teve um momento no filme que me chamou muita atenção, que foi o momento que a Ana tava com a Elisa dentro da cabine lá de roupa, da loja que elas estavam, que a Ana tava experimentando o vestido azul. A Elisa fala com a Ana assim, eu até fiz um post ontem dessa cena. Eu queria que ela fosse uma pessoa altruísta. Eu desejo que a minha filha fosse uma pessoa altruísta, que conseguisse conquistar as coisas na vida dela sem passar a perna em ninguém. Olha, pontos de vista. Ponto de vista. Elisa e Ana. Elisa falando, eu só queria que a minha filha fosse uma pessoa altruísta, que ela conseguisse conquistar as coisas na vida dela sem precisar passar ninguém para trás, sem precisar passar a perna em ninguém. A Ana, quando ela tem acesso a essa informação, ela tá ali escutando a Elisa falar. Ela vira pra Elisa e fala assim, você quer que ela seja uma boba, uma tola. Se alguém vai ganhar a vida, correr atrás das coisas, dos sonhos, dos objetivos, sem passar a perna em ninguém, sem passar ninguém para trás, sem ser o esperto, aqui na nossa cultura a gente usa muito essa palavra, eu sou esperto. Então, se a pessoa ela vai ganhar a vida sem dar uma de esperta, na leitura da Ana, é um bobo. Então você quer que ela seja uma boba, uma bobinha, uma tola. 2 pontos de vista. 2 leituras diferentes. E aí a Elisa fala, não é isso que eu tô... Não é isso. Como que a Ana vai entender que ganhar a vida, fazer as suas coisas, construir os seus projetos, dar vida para os seus objetivos, para os seus sonhos, sem passar a perna em ninguém, isso não é coisa de gente boba. Isso não é coisa de gente tola. Só que as convicções dela são essas. E como que muda isso?
E olha, como que a Ana chegou nessas convicções? Como que ela chegou nessas convicções? Se a gente for analisar a história dela para trás, tudo que ela viveu, né? Ela era uma pessoa de mal com a própria história, né? Ela era de mal com a própria história. Ela não aceitava a ausência da mãe. E aí, esse tamanho dessa dor que ela sentia veio para fora em volta de revolta, de rebeldia, de responsabilizar o pai pela perda da mãe. E nisso ela começou a construir um afastamento do pai. Então ela tinha uma história de mal com a mãe e com o pai. Aí a gente começa a falar de ancestralidade, constelação familiar. Se eu não tenho uma história bem resolvida com pai e com mãe, eu tenho, a gente já falou sobre isso aqui, amarras energéticas que me impedem de avançar, que não me deixam fluir, que não me deixam caminhar. E a Ana tinha tudo isso. Uma pessoa assim, os sentimentos que fluem através do corpo dela e que inundam o sistema dela não são sentimentos elevados. Então, se a gente pega a escala de sentimentos, Dr. David Hawkins, eu já citei ele aqui, né, que se dedicou uma vida aí a estudar, né, a vibração por trás de cada sentimento, por cada emoção, né? Então, quando a gente sente medo, raiva, vergonha, são sentimentos que fazem a gente vibrar numa frequência super baixa. Conforme a gente transmuta esses sentimentos para, por exemplo, amor, alegria, paz, coragem, a gente começa a vibrar numa escala mais alta, mais elevada. Gente, eu diria que fazendo uma correlação direta com crenças e empatia, e entender todos esses conceitos é tão importante. Tem uma relação direta entre o meu campo de energia, as informações que estão incrustadas ali e o tipo de energia, de sentimento que circula dentro de mim vibra numa escala mais baixa, numa frequência mais baixa, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não consigo me colocar no lugar de outra pessoa, entender outra pessoa, me abrir para a opinião de outras pessoas. Eu não consigo. Se eu vibro aqui embaixo, eu tô num nível ainda tão denso, tão pesado, que é difícil abrir. E é difícil outras pessoas me acessarem. E é difícil eu desenvolver essa visão e esse entendimento de que, cara, é só uma pessoa que pensa diferente de mim e tá tudo bem. Mas se eu começo a elevar essa escala, esses sentimentos, se eu começo a caminhar no sentido da coragem, da alegria, do amor, da caridade, se eu começo a trilhar este caminho, a minha vibração ela tá mais sutil, tá mais elevada. Se eu estou num campo mais sutil, me abrir é tão mais fácil. Me abrir é tão mais fácil. E aí, quando eu me abro, eu entendo o outro. E se o outro pensa diferente de mim, seja em qual esfera da vida for, ele tem uma religião diferente da minha, ele tem uma linha de pensamento diferente da minha, ele tem uma estrutura familiar diferente da minha, tá tudo bem. Nós só encontramos caminhos diferentes que nos levam para a nossa própria felicidade. E tá tudo bem.
A forma que o outro escolheu não me incomoda. Porque eu tô tão feliz aqui no meu canto, eu tô tão feliz, eu tô tão bem, eu tô tão em paz, que o caminho do outro não me incomoda. Desde que ele não fira as liberdades, desde que ele também viva dentro da lei do amor e da caridade, tá tudo certo. E a gente consegue entender, aí vai ser papo para amanhã, pra gente poder finalizar a linha de raciocínio do filme amanhã. Amanhã eu vou falar algumas coisinhas que vão mudar, tá? A gente vai ter algumas mudanças aqui na linha de conteúdo, não daqui das lives aqui. A gente vai ter assim, uma pequena mudança, uma coisinha boba, um negocinho à toa que vai mudar. Mas em relação ao conteúdo daqui, ao conteúdo do YouTube, tudo que tá acontecendo aí, tá? Amanhã a gente vai conversar sobre isso. E além de concluir a nossa linha de raciocínio aqui do filme da semana, tá? Renata, bom dia! Ulianial, bom dia! Então, concluindo, a Ana, quando ela consegue ter acesso a determinados sentimentos, e aí aqui eu não vou mais entrar no mérito dela ter encontrado com a mãe dela em espírito ou não, tá? Porque eu sei que não é todo mundo que acredita nisso, tá tudo bem. Mesmo que tenha sido uma fantasia, mesmo que tenha sido obra da imaginação dela, tá? Mesmo que tenha sido obra de uma ilusão causada por um coma, não importa o que você acredita, mas o fato é que, tendo sido algo da imaginação dela, ou tendo sido uma realidade espiritual vivida numa outra dimensão, não interessa o que foi, o fato é que ela construiu memórias em relação à mãe dela. Ela construiu. Se foi obra da imaginação ou não, se foi... O fato é que ela construiu memórias fortalecedoras, memórias positivas em relação à mãe dela. Memórias positivas, ao construir memórias fortalecedoras, ela curou a relação que ela tinha com a mãe dela. Ela curou a relação que ela tinha com a mãe dela. E quando ela fez isso, ela começou a acessar sentimentos dentro dela. Sendo obra da imaginação ou não, não importa. Ela acessou. E esses sentimentos de amor, de carinho, que ela acessou, que ela despertou dentro dela, isso começou a construir uma nova visão de mundo. E isso fica claro, crystal clear, claro como água no final, quando ela retorna do hospital para casa dela. Na verdade, já começou no hospital. E a gente vai começar a falar disso amanhã. Né? Mas já começou no hospital, depois quando ela chega na casa dela, a forma como ela trata os avós, a forma como ela encara a festa, a forma como ela vai lá no piano e por aí vai. E amanhã a gente volta nisso. Né? Mas isso tudo já começa a mostrar pra gente que ela transformou. E ela transformou por quê? Porque ela começou a acessar outros sentimentos dentro dela. Então, as nossas crenças são muito difíceis de serem alteradas, porque muitas vezes elas mexem na nossa identidade. E a gente acha que se mexer ali, a nossa vida vai desmoronar. Quando a gente entende que não desmorona, que muito pelo contrário, né? Tudo vai continuar. Tudo que a gente já construiu até hoje, ninguém consegue. Porque o que é construído no nosso interior nunca desmorona. No nosso interior. Do lado de fora, a gente pode ter a falsa sensação que ruiu. No filme O Vendedor de Sonhos, isso fica muito claro, né?
o Melon, ele era uma pessoa com um entendimento tão maior depois de tudo que aconteceu com ele. Por quê? Porque o que importa é o que estava sendo construído no mundo interior. E no mundo interior a gente nunca perde nada. Nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca perde. A gente está sempre construindo. Um tijolinho que foi colocado ali no mundo interior, ele tá sempre... A gente tá sempre no progresso. Tá sempre no progresso. Sempre. Aqui o lado de fora é a ilusão. Do lado de dentro tá sempre avançando. Sempre avançando. Sempre avançando. Se assim nós nos colocamos, né? Nessa posição de permanentemente caminhar para frente. Então as crenças são tão difíceis de serem alteradas por causa disso. Por essa ilusão, por essa falsa sensação que as pessoas têm de que se mexer vai desmoronar tudo. Não vai. Não vai. Tá? E à medida que a gente começa a mexer, despertar outros sentimentos dentro da gente e começando a construir uma nova visão, a gente vai vendo que, cara, não desmorona. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai, fortalece. Fortalece. Certo, gente? Vitor, bom dia! Juliano, bom dia! Ó, amanhã a gente conclui o filme. Amanhã a gente conclui as reflexões do filme. E 18 presentes. E amanhã a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisinhas que vão ser diferentes a partir da semana que vem. Certo? Turma, uma ótima quinta-feira pra vocês. Vocês tenham um ótimo dia. Que seja um dia incrível, cheio de coisa boa. E amanhã eu espero vocês aqui às 7h15 pra gente fechar a semana. Tá bom?